Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Contra a Corrente. Espero que você esteja bem. E hoje acompanhe mais um episódio, no nosso caso o episódio 2, em que trataremos sobre a cultura cristã e a sua cosmovisão e como isso sofreu influência e foi influenciado durante a Idade Média. Como de praxe, deixamos separado um louvor especial para que você possa preparar sua mente e seu coração para os conceitos que vamos discutir em seguida. Espero que você consiga ouvir este louvor e consiga entender a mensagem que vamos discutir nos próximos momentos. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's restless heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me, for me. Great is your love and justice, God of Jacob. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Oh, remember your people, remember your children, remember your promise, oh God.
Olá, estamos de volta no nosso canal do Contra a Cultura, Contra a Corrente. Este é o momento do Contra a Corrente. Estamos no episódio 2. E que neste episódio vamos discutir um pouco a respeito da cosmovisão cristã na Idade Média. Espero que você esteja bem, compartilhe o nosso material com os seus amigos, com aqueles interessados, e que tudo possa ser feito para que você tenha uma noção exata de como a cosmovisão cristã consegue subsidiar argumentos na área das ciências, da fé, da religião, da sociedade e muito mais. Essa é a proposta do nossa Contracorrente, que você possa curtir este episódio 2. Nós iniciaremos trazendo então para você a nossa projeção do material que nós preparamos a respeito do segundo episódio, onde discutiremos um pouco sobre a cosmovisão cristã e a Idade Média. Neste episódio, nós vamos trazer alguns conceitos bastante importantes, onde vamos contextualizar, mais uma vez, que a cosmovisão cristã é aquela que consegue responder a todas as suas argumentações e desejos de uma forma sincera e direta. Então, pensando no nosso contexto, nós vamos trabalhar a respeito da contracultura, episódio 2. O pensamento inicial está lá descrito por Hipólito, que diz o seguinte: quando a batalha cósmica de Cristo chegou ao fim, os céus estremeceram, pedras se partiram e o mundo poderia ter perecido. E então, quando ele ascendeu, seu divino espírito deu vida e força ao mundo cambaleante. E todo o universo tornou-se estável mais uma vez, como se os braços abertos e a agonia da cruz tivesse, de alguma maneira, entrado em todas as coisas. Este pensamento de Hipólito nos mostra a importância da morte de Jesus na cruz e como isso, através das suas palavras, trouxe paz ao universo. Então, a cosmovisão cristã é capaz também de trazer paz ao nosso coração, ao seu coração e ao meu coração também. Nesse contexto, nós queremos trazer as informações iniciais, lembrando que o texto para reflexão que nós trouxemos nesse episódio está lá no livro Como Viveremos, do filósofo cristão já falecido Francis Schaeffer. Nesse primeiro contexto, é importante lembrarmos, como discutimos no episódio 1, a importância de que havia uma decadência do Império Romano, e essa decadência, esse esfacelamento da sociedade romana constituída de então, levava a que esse colapso sofressem algumas invasões. Essas invasões traziam incertezas no nível social, no nível político e no nível intelectual. Então nós estamos fazendo a transição entre o Império Romano e o que conhecemos como Idade Média. E essas incertezas eram bastante pronunciadas. Líderes como Ambrósio de Milão e Agostinho, neste contexto de incertezas, enfatizaram fortemente um cristianismo bíblico verdadeiro. Em cima desse cristianismo bíblico verdadeiro, ao mesmo tempo que era enfatizado por esses filósofos, por esses teólogos, houve também um crescente desvio para longe dos ensinamentos bíblicos. Então, nós vamos tratar aqui de séculos de história nesse momento de reflexão. Assim, como projetado por Michael Goff, nós vemos que a aceitação de um elemento realista e naturalista, que era o que acontecia para os cristãos na época do Império Romano, houve a aceitação deste elemento em preferência de algo que era fantástico e irreal. Recapitulando essa frase, essa terminologia de Michael Goff, nós temos algo que era um cristianismo real, centralizado nas pessoas, pessoas reais lidando com um Deus absoluto, agora vai ser traduzido ou mistificado por algo que seja fantástico e irreal. Vamos entender como isso aconteceu, estudando um pouco do avanço histórico neste contexto da Idade Média. A partir desse primeiro contexto, é importante lembrarmos que com o esfacelamento do Império Romano, surgiram dois impérios, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, e eles se desenvolveram de modo diferente um em relação ao outro, e esses pontos serão trazidos aqui.
E esse desenvolvimento diferente de um em relação ao outro nos mostra que, para o Império Romano do Oriente, onde se estabeleceu principalmente a arte bizantina, essa arte se caracterizava por mosaicos e ícones formais, estilizados e simbólicos. Esses artistas do Império Romano ou Império Bizantino, eles fizeram seus mosaicos e ícones como testemunhas ao observador. Quando nós analisamos a importância deste desenvolvimento artístico, nós lembramos que o desenvolvimento artístico tem a ver com uma linguagem e uma forma de expressão. Na hora que nós verificamos esta forma de expressão, nós percebemos a presença de ícones que testemunhavam o observador. Trazendo alguns exemplos aqui, nós percebemos que essa arte bizantina era uma arte bem caracterizada em dois principais pontos. O ponto positivo, que se buscava valores espirituais, ou seja, se era um ponto forte, a procura de valores espirituais na arte bizantina. Contudo, o ponto fraco foi, ao invés de buscarem esses valores espirituais em seres humanos reais, eles deixaram de lado a natureza e a importância da humanidade das pessoas. Então eram retratadas na arte, utilizando esta linguagem, normalmente seres voltados a figuras religiosas e bastante temas religiosos que desumanizavam as pessoas e não estavam mais diretamente ligadas à ação, ao mundo real. Isso é importante porque não se tratava mais de pessoas reais, como nós temos na arte dos romanos, que havia já decaído, já que nós estamos falando aqui da arte bizantina. Isso é importante também porque esta evolução ela não se deu de modo direto. Isso ocorreu entre os séculos 9, 10, 11 e foi sendo cada vez mais desenvolvido a partir do conceito e do período histórico que nós chamamos da Idade Média. E este conceito deletério da arte bizantina nos mostra uma separação entre o mundo real, criado por Deus, defendido pelos cristãos no Império Romano, para agora algo separado de Deus, um pouco desumanizado, um pouco voltado diretamente a valores apenas espirituais. Então você tem essa participação, digamos, metafísica nessa arte. E por que que isso é importante dentro do nosso contexto de avaliação da Idade Média? Bom, se nós analisarmos um pouco da sociedade medieval, na parte ocidental, que nós estamos trazendo esse contexto aqui, havia um crescente declínio no ensino ocidental. Mas, graças aos monges, a Bíblia foi preservada, juntamente com trechos clássicos de gregos e latinos. Então, o que acontecia nesse contexto de Idade Média? O Império Romano se esfacelava, os bárbaros invadiram e tomaram posse daquilo, então tudo que envolvia a arte, a cultura, a música e a representação dita científica, o conhecimento sistematizado, isso acabou sendo destruído. Algo que foi preservado graças aos monges. Então, o texto religioso, representado pela Bíblia, os textos clássicos da Grécia e dos romanos também foram preservados devido à ação protetora e o cuidado dos monges reservados em seus monastérios. Então essa informação é importante porque isso preservou aquele conhecimento de toda a devastação que aconteceu na Europa nessa época devido às invasões bárbaras. Mas um detalhe foi acrescentado a este modelo, a essa estruturação do conhecimento e essa disseminação dessas informações. Havia um acréscimo de um elemento humanista. Esse elemento humanista estava relacionado com a autoridade da igreja. Ao mesmo tempo que se preservava o texto sagrado, se tinha respeito por aquilo que havia sido escrito,
A partir deste momento, com a organização do poder religioso, houve a imposição de autoridade da igreja. O comentário de Francis Schaeffer a respeito deste ponto histórico nos diz que o homem estava tomando para si o que pertencia a Deus. Então você percebe que no decorrer de séculos, a Bíblia, mesmo preservada, ela foi deixada em detrimento do conhecimento secular, do conhecimento do homem, sendo evocada a autoridade da igreja. Isso até o século XVI. E nesse contexto, o cristianismo sempre representava uma reação. Lembra que no episódio 1 nós falamos a respeito da reação dos cristãos ao Pontifex Maximus, ao César, e a sua forma de vida, ou melhor, a forma de vida da sociedade romana. Agora, nessa transição de vários séculos da Idade Média, já não havia o poder romano, e agora nós vemos novamente o cristianismo representando uma reação. Essa reação estava bem sistematizada na oração de Cristo, quando ele pede para o Pai, Deus, proteger os seus que estavam no mundo, mas para não serem do mundo. Então, os cristãos, nesse contexto da Idade Média, tinham essa dúvida, ou principalmente enfrentavam esses questionamentos, onde eles estavam no mundo, mas não eram do mundo. Logo, a sua atitude, ou a atitude dos cristãos, tinham que ver com suas posses materiais, como eles lidavam com isso, como eles conduziam seu estilo de vida e, principalmente, como eles lidavam com as leis. E se você analisar esses três principais pontos, são aqueles pontos em conflito. Por exemplo, se eu acumulo posses, eu desrespeito o ensinamento bíblico em que eu devo ajudar o meu próximo. Se eu analiso o estilo de vida, eu vejo que eu devo conduzir um estilo de vida que seja saudável para a sociedade e para a minha pessoa. Isso vai contrário ao estilo de vida que era pregado na Idade Média. E, por fim, as leis. Em muitos momentos, as leis humanas conflitavam diretamente com a lei de Deus. E isso levava a uma atitude reativa do cristianismo. Nesse contexto da Idade Média, então, tendo o cristianismo apresentado a sua forma, a sua cosmovisão, mantido a sua cosmovisão, nós percebemos três planos principais onde ocorriam esses conflitos. O primeiro era o plano intelectual. No plano intelectual, ou filosófico, ou educacional, havia uma disputa muito grande entre os autores da Idade Média, os intelectuais da Idade Média, quanto ao uso de autores clássicos que não eram cristãos. A gente vai exemplificar isso posteriormente, mas você precisa ter esse conceito bem estabelecido. É possível ou não é possível empregar textos clássicos não cristãos e citar esses pensadores? O segundo ponto estava relacionado a uma visão da música. Como que a música se estabeleceria a partir de agora, nesse conceito da Idade Média? O que nós vemos, e vamos exemplificar posteriormente, é que havia uma visão bem rígida do aprendizado e da manifestação e da exemplificação e do uso dessa música. E, por fim, no plano material, nós temos, neste contexto social, uma dificuldade entre a sociedade como um todo ter uma atitude de negligência quanto às posses materiais e uma atitude de abstinência quanto às posses materiais. Ou seja, em alguns momentos a sociedade oscilava entre acumular posses e explorar o desfavorecido, e em alguns momentos a sociedade interpretava literalmente como desvencilhar-se de tudo e deixar que Deus conduzisse a sua vida. Então, esses três principais pontos estavam diretamente relacionados à principal dificuldade social da Idade Média: plano intelectual, as artes através da música e o plano material. E como que a igreja de então se portava quanto a isso? É importante lembrar que a igreja ela fazia grandes esforços para controlar os excessos, ou seja, a igreja era contra a avareza, era contra o empréstimo de juros,
era contra o acúmulo de riquezas, ou nessa época não tinha capitais, mas o acúmulo de terras. Então havia um grande esforço da igreja. Mas você pode falar, Samuel, mas naquela época não havia a questão da riqueza, a igreja não acumulou bastantes bens materiais, os papas não eram pessoas ricas e que controlavam terras, reinos até. Pensa comigo o seguinte, por mais que alguém possa questionar o sucesso dessas tentativas de controle econômico em nome do amor ao próximo, seria falso assumir que não havia diferença entre uma sociedade que ao menos empenha repetidos esforços para controlar todo tipo de avareza e crueldade econômica e uma sociedade que tende a exaltar os maiores especialistas em manipulação econômica de seus concidadãos. O que Francis Schaeffer está dizendo aqui neste capítulo é melhor você ter uma sociedade onde, a despeito dos excessos, você tenha esforços para diminuir esse sofrimento, essa diferença entre as pessoas, do que uma sociedade onde há um total incentivo ao acúmulo de bens e de riqueza. Quando nós vemos esse comentário e analisamos isso à luz da história, nós vemos que a sociedade grega e romana pensava na manipulação econômica. Lembra que nós falamos da escravidão, os escravos, o papel da mulher, como isso estava relacionado nessas sociedades. E agora, dentro da Idade Média, nós vemos que o poder religioso fazia esforços públicos, notórios, para tentar controlar a avareza e a crueldade econômica. Então, você há de convir comigo que o pensamento de Francis Schaeffer está bem ponderado quanto a isso. Apesar de existirem excessos, é melhor conviver na sociedade onde esses excessos, ao menos, são tentados, são minimizados, do que onde não há controle algum. Essa reflexão é importante porque quando nós analisamos historicamente esse aumento do poderio da igreja controlando posses, a igreja se aliando ao império, ao imperador, nós vemos uma relação bem pronunciada na Idade Média entre igreja e Estado. E se você pensar um pouco na questão cultural, nós lembramos que para a parte ocidental do que restou do Império Romano, só para a gente utilizar esse fato histórico, nós vemos que a Europa era considerada para a parte do Império Romano como o império do cristianismo. Enquanto o Ocidente, o Império Bizantino, eram os incrédulos, os hereges, aqueles que não aceitaram o Império de Cristo. Então nós tínhamos esse conceito do Império do Cristianismo. Outro detalhe que que trazia também essa relação igreja, Estado, posse e domínio, era uma espécie de drama de consciência. O que seria esse drama de consciência? Perceba que a partir do momento em que a igreja se miscui, se mistura ao Estado, nós podemos ter alguns excessos aí. Excesso de poder da igreja vai levar a sociedade a interpretar mal a religião. E um excesso de poder do Estado, um Estado opressor, também leva a sociedade a interpretar mal a religião. Então, uma vez que não haja essa divisão correta ou bem clara entre o que é igreja e o que é Estado, quaisquer excessos ou erros vão ser intercambiáveis. Dessa forma, ao mesmo tempo que o Estado, em outro exemplo, possa ser corrupto, leva a igreja diretamente a ser corrupta ou ter a pecha de corrupta. Então, nessa união entre igreja e Estado da Idade Média, havia bastante o que nós chamamos desse drama de consciência. Porque o que acontecia com o Estado era transportado para a igreja. O que acontecia para a igreja era transportado para o Estado. Então, você tinha essa dificuldade desse estabelecimento, de até que ponto a igreja errou, até que ponto o Estado errou. Um outro detalhe importante é que a igreja também, como membro do Estado, ela foi importante para o desenvolvimento de modelos de administração e política. Isso por quê? Porque a igreja estava tão envolvida
com outras instituições medievais, que essa diferença de ser sal da terra, perceba o ensinamento de Jesus, essa diferença de ser sal da terra ficava algumas vezes dificultada. E para que isso acontecesse, havia a necessidade, então, da igreja desenvolver um modelo de administração, da igreja desenvolver um modelo de política que conseguisse definir os papéis de o que é a igreja e o que é Estado. E esses estudos pioneiros na administração pública foram encampados justamente pelos teóricos, filósofos, teólogos religiosos. Isso levava, por exemplo, a que várias ordens monásticas não se dedicassem ao lucro. E dessa forma, na sua origem, elas combatiam a pobreza. Então, o modelo de administração e o modelo de política estavam bem relacionados a esse poder da igreja e do Estado. Outro detalhe importante, já voltado mais diretamente para a questão política, era que se nós quiséssemos analisar na Idade Média um exemplo de uma monarquia extremamente centralizadora e conservadora, ou seja, um modelo de administração e política, era só analisar a estrutura da igreja. Como que ela se centralizava? Na figura de uma pessoa, que era o Papa. Então, este modelo centralizado mostrava como que a teoria política, a teoria monárquica, estava centralizada e representava-se na igreja. Então, todos esses detalhes eram descritos e trabalhados, construídos a partir do conhecimento teológico, filosófico, desenvolvidos pela igreja. Se nós pensarmos, então, só nesses detalhes, esse contexto histórico, nós seríamos um pouco reducionistas ao entendermos as contribuições da história medieval para a formação e os conceitos sociais que nós temos hoje. Além desses detalhes que nós apontamos, esses 3 pontos que nós apontamos, nós temos outras heranças medievais. Quais são elas? Por exemplo, ao mesmo tempo que você tinha um exemplo de monarquia extremamente centralizada, que era o poder da igreja, nós tínhamos também o desenvolvimento paralelo do que nós chamamos de movimento conciliar. O que é o movimento conciliar? É um movimento que surgiu que falava que o poder de uma pessoa não pode ser maior do que o poder de uma assembleia de pessoas, ou um concílio, já que estamos falando de uma linguagem religiosa. Ou seja, a verdadeira autoridade da igreja, ela não está reunida em um só bispo, ela está reunida em todos os bispos reunidos em um concílio. Então, ao mesmo tempo que você tem uma figura centralizada, você tem também uma ideia de descentralização desse poder decisório. Quando nós pensamos também na contribuição da tradição da teoria política, nós vemos que a igreja também, e a Idade Média nos deu essa contribuição graças às suas frequentes disputas entre igreja e Estado, igreja e governantes, papa e reis, papa e imperadores. Essa disputa entre os governantes seculares e a igreja a respeito dos limites entre o poder, até onde era o poder da igreja, até onde era o poder do Estado, incentivou o desenvolvimento dessa teoria política. E essa teoria política foi bastante importante porque deu os princípios de limitação e responsabilização dos governos. Ou seja, o Estado absolutista já não era mais tão válido. Por quê? Porque ele tinha um papel a cumprir. Então, isso deu origem ao surgimento dessa teoria política, devido a esses conflitos entre igreja e Estado, até onde um manda, até onde o outro contribui. Outro detalhe que nós já também trouxemos é essa preservação da cultura clássica. Enquanto a Europa foi devastada pelas invasões bárbaras, os monastérios detiveram esses livros, esses ensinamentos, esses textos clássicos, preservando essa cultura da devastação que a Europa foi submetida pelos bárbaros. Então, a igreja, por ter controle sobre esse monastério, teve a preservação desses pensadores e
gregos e clássicos que tiveram impacto tanto na Idade Média quanto nós vamos ver também na Renascença ou no Renascimento. Então, a preservação dessa cultura deveu-se à herança medieval. Nesse contexto, como que se estabelecia, então, a cultura da Idade Média quanto aos seus ensinamentos? Como nós vimos anteriormente, a cultura clássica ela tinha sido suplantada por novos ensinamentos e agora a Idade Média se estabelece com seus pensadores e a definição da contribuição desses pensadores clássicos. Aqui nós temos a participação dos cristãos, podemos dizer, primitivos, por serem primeiros e não por serem inferiores intelectualmente, como Cipriano e Tertuliano. Eles defendiam que o emprego de textos clássicos não era muito adequado. Você deveria empregar apenas os textos bíblicos, os textos canônicos e, na compreensão deles, até os deuterocanônicos. Então, eles entendiam que essa relação com a herança cultural pagã era algo negativo. Nós vemos no Novo Testamento, do cânon sagrado, o apóstolo Paulo que empregava tanto os textos seculares da cultura clássica, dos filósofos e pensadores, quanto textos dos rabinos, aos quais ele tinha estudado, aos pés de muitos deles, e também empregava. Então, Paulo empregava tanto o texto clássico quanto o texto sagrado e o texto rabínico. Quando nós vemos o avançar dos séculos da Idade Média, nós vemos Ambrósio, Jerônimo e Agostinho de Hipona, que seguiam a linha filosófica de Paulo, empregando diretamente os textos bíblicos. Por fim, como um dos grandes pensadores também, filósofos e teólogos da Igreja e da Idade Média, Tomás de Aquino já expandia esse conceito para algo que nós entendemos que ele trazia esse resgate da cultura clássica para dentro da cultura religiosa, para esse viés religioso. Ou seja, nós temos aí dentro dessa construção social, como nós estamos falando especificamente da parte intelectual, diferentes formas de enxergar o problema, seja através apenas do emprego dos textos sagrados, ou como Tomás de Aquino, que empregava os textos dos filósofos gregos e clássicos dentro do contexto da formação da igreja. Isso deu esse emprego e esse sincretismo promovido por Tomás de Aquino foi importante porque ele já começava a abrir as portas para se colocar a revelação e a razão humana no mesmo pé de igualdade. Ou seja, não há muita diferença entre a Bíblia e Aristóteles, entre o apóstolo Paulo e Platão, entre Sócrates e Pedro. Essa ideia surgiu com a filosofia por trás e o pensamento, principalmente de Tomás de Aquino. Isso aí, nós vamos resgatar essa informação posteriormente. Então, isso no contexto filosófico, teológico e intelectual. Quando nós analisamos também a Idade Média no contexto das artes, então a gente tem a influência intelectual e agora a influência cultural no mundo das artes, nós vemos que o grande expoente desta fase histórica era Carlos Magno. Carlos Magno ele viveu de 742 até 814 e teve representava o apogeu da dinastia ou da era carolíngia. Carlos Magno era filho de Pipino o Breve e tornou-se rei dos francos em 768, sendo coroado pelo imperador o Papa Leão III em Roma no Natal de 800.
E Carlos Magno trouxe, por ser uma personalidade forte, bastante ligada à igreja, você percebe que ele foi coroado por um papa, então essa ligação entre igreja e Estado estava aí bastante estabelecida. Então, o que era poder da igreja, poder do Estado na época de Carlos Magno, isso não era bem, não havia uma grande separação. E por isso houve esse fortalecimento e essa disseminação desses poderes, tanto do imperador quanto da igreja. Dentro da era carolíngia, ela é bastante estudada no contexto histórico pelo renascimento e pela ênfase que ela deu ao estudo e à preservação dos ensinos. E você percebe através quando analisa esse contexto histórico por Carlos Magno, que os estudiosos sentiam-se fortalecidos e ainda que o trabalho deles não tenha sido muito original, muitos deles se reuniam em locais, monastérios e principalmente nos castelos para trabalhar esses conceitos que eles haviam, de certa forma, perdido nesse lapso temporal. Então, os ensinos gregos, romanos eram novamente resgatados dentro da era carolíngia para que os especialistas pudessem debatê-los dentro do contexto já fortalecidos pela era carolíngia, fortalecidos por Carlos Magno. Então, há um reavivamento acadêmico, há um reavivamento artístico nessa época, e nesse reavivamento artístico a gente não pode deixar de falar da música, né? A música é uma forma de expressão das artes também, então nós vemos a parte filosófica de estudos e educacional fortalecida com Carlos Magno, além de também as artes, como se você pode reparar aqui que a parte de artesanato, de ourivesaria, era bastante pronunciada na época de Carlos Magno, ele dava bastante peso a isso, então os objetos de valor eram bastante bem representados e tratados aí. Quando nós analisamos a música na época da Idade Média, então nós estamos falando de séculos, não é um contexto histórico apenas, são vários séculos, nós vemos que a música se inicia com o canto gregoriano, que era caracterizado por uma monofonia, e esse canto gregoriano, como o próprio nome já pode levar você a esperar, foi fundado pelo Papa Gregório e caracterizava-se por ser esta monofonia, também conhecida como música plana. Então, esse momento histórico nos mostra que este canto gregoriano tinha a sua característica e estava desenvolvido na Idade Média. Por fim, a participação também de trovadores, a partir de 1100 até mais ou menos 1300. Esses trovadores eram os compositores populares, então havia música popular também, e diferente de um canto gregoriano que era monofônico, começaram a surgir composições polifônicas. Então, os instrumentos, as flautas, principalmente a gaita de foles, e essas composições polifônicas eram características do que nós chamamos e conhecemos dentro do contexto cultural da música como ars antiqua. Posteriormente, veio o desenvolvimento de novos instrumentos e novas polifonias, dando origem ao que nós conhecemos como ars nova. Então a música se caracterizou na Idade Média com esse desenvolvimento, saindo de algo monofônico até a construção de instrumentos, órgãos que seriam portáteis, ou também os grandes órgãos das catedrais, como o órgão de tubo, que é bastante tradicional quando nós vemos isso na cultura. Então a música teve esse desenvolvimento. A arquitetura também teve o seu desenvolvimento. E dentro da Idade Média nós vemos uma diferença entre a cultura na arquitetura, nas construções e nas edificações, daquilo que é dito como romanesco, e você pode perceber por que ele tinha esse nome, porque se inspirava muito na construção do Império Romano, então colunas, arcos baixos e estruturas que tinham
janelas, poucas janelas e sempre janelas no alto, então caracterizava esse ensino e esse tipo de arquitetura, e posteriormente no avançar da Idade Média nós temos também a característica gótica. Diferente do que pregado comumente aí, a arquitetura gótica que surgiu mais ou menos no subúrbio de Paris, próximo ao subúrbio de Paris, em Saint-Denis, você tem uma arquitetura bastante pontiaguda, com bastante torres, e quando nós vemos aqui a estrutura de uma arquitetura gótica, você tem um privilégio no olhar, na análise das abóbodas. São abóbodas bastante altas. Se você verificar a diferença entre o ser humano e a altura dos tetos aqui, você percebe que essas abóbodas eram bastante mais altas do que a arquitetura dita romanesca. E por que isso é importante? Porque este desenvolvimento arquitetônico permitiu que você tivesse mais janelas. Essas janelas utilizavam mais a iluminação solar, e você vê que na arquitetura gótica você tem um ambiente bastante iluminado, e isso favorece com que você tenha paredes menos espessas e possa fazer construções com um alicerce melhor embasado, tecnicamente chamando de alicerce alado, que ele tirava o peso da pressão da parede, já que o teto não tinha esse peso também como a arquitetura romanesca, e isso permitia que você tivesse um teto mais fino e janelas mais largas, favorecendo a iluminação e as informações, o acesso da luz solar nesse ambiente. Isso tudo são heranças obtidas pelo desenvolvimento cultural envolvendo a Idade Média, dentro da parte artística. Quando nós vemos na parte educacional, nós verificamos também o desenvolvimento de tecnologias. E aqui eu gostaria de pontuar duas principais. Uma delas são os moinhos de água e vento, representados aqui por essas imagens, e as universidades, que eram locais onde se centralizavam o saber e o ensino. Os moinhos de água e vento eram bastante importantes porque esse desenvolvimento intelectual, esse desenvolvimento, podemos dizer, industrial ou tecnológico, melhor dizendo, surgiram a partir do século XI e do século XII. E o que isso trouxe de ganho à sociedade e, consequentemente, à humanidade? O emprego de moinhos de vento ou de água permitiu que não se utilizassem apenas ou não se dependesse mais da força humana ou animal. A partir de agora eu poderia usar a força da natureza, água, vento, para a execução das tarefas. E esse passo é importante porque foi um passo onde a sociedade medieval ela avançou em relação aos gregos e romanos, que dependiam exclusivamente da força humana ou da força animal. Então nós vemos que a presença do desenvolvimento tecnológico nesses moinhos nos dá um ganho de produtividade, de dispensa de mão de obra humana e animal, proporcionando o emprego das mesmas em outras partes do desenvolvimento social. Por fim, as universidades também foram desenvolvidas a partir do final do século XIII. Então, neste século, nós temos o ensino já sistematizado em ambientes onde eram exclusivamente empregados, e nesse contexto nós temos as universidades de Paris, de Orleans, de Toulouse, Montpellier, Cambridge, Oxford, Pádua, Bolonha, Nápoles, Salerno, Salamanca, Coimbra, Lisboa, ou seja, o ensino, a herança educacional da Idade Média data do século XIII, onde haviam ambientes específicos para a educação secular. E essa educação secular era diferente da educação anterior, que era uma educação clerical, voltada para o desenvolvimento da igreja, a formação da igreja, filosofia e teologia da igreja. Então agora nós temos o ensino secular, promovido pelas universidades.
Então, esse também é um avanço importante no contexto educacional da Idade Média. Surge então esse contexto, então avançamos aí durante séculos mostrando como que a sociedade se organizava e como que toda essa herança cultural, tecnológica e intelectual se desenvolvia, e voltamos ao pensador da Idade Média com bastante influência, que era Tomás de Aquino. Tomás de Aquino surgiu num contexto histórico onde já havia este questionamento no final do século que nós chamamos de pré-renascença, sendo que a Renascença ela é situada entre os séculos XIV, XV, início do século XVI, mas se a gente voltar para a época de Tomás de Aquino para entender esse contexto histórico, Aquino viveu em 1225 até 1274, e ele trouxe algumas ideias que embasaram posteriormente o desenvolvimento da Renascença e todo o seu arcabouço filosófico. Quais que eram as principais ideias de Tomás de Aquino? A primeira deles era a relação entre homem e Deus. Aquino entendia que o homem se revoltou contra Deus e caiu. A isso nós chamamos de queda ou pecado original. Só que Aquino tinha uma visão um pouco diferente da queda, conforme aquela revelada na Bíblia, nos capítulos 1 a 3 de Gênesis. Então, Aquino pensava que a queda não havia afetado o homem como todo. Ele achava que uma parte do homem estava corrompida e outra parte não estava corrompida. Como que nós entendemos isso? Aquino acreditava, pelos seus estudos e pelo que ele pregava e o que ele deixou escrito, que a vontade do homem estava caída ou corrompida, ou seja, seus desejos eram corrompidos, mas o seu intelecto, a sua mente não estava corrompida. Então ele tinha uma visão diferente entre o que era a relação homem e Deus. Então os meus desejos, a minha vontade estava corrompida, mas o meu intelecto não, as minhas ideias, o que eu penso não está corrompido. Isso nos leva a fazer com que, se o meu desejo está corrompido e o meu intelecto não, a consequência natural disso é que as pessoas podiam confiar na sua sabedoria, e isso significava que as pessoas tinham a liberdade, toda a liberdade, para misturar os ensinamentos da Bíblia com filosofias não cristãs. Como assim? Se a minha mente é pura, o que Deus fala na palavra dele, através da minha mente, das minhas ideias, das minhas concepções, eu também posso misturar com essa palavra de Deus. E esse tipo de abordagem acabou levando a um afastamento gradual da revelação pura, simples e direta da palavra de Deus. Perceba que em Aquino nós estamos falando em 1225 a 1274. Então havia esse afastamento entre o que é a palavra de Deus e quais são as minhas concepções. Se a minha concepção, a minha ideia, o meu intelecto é puro, ele está no mesmo nível da palavra de Deus. Ele não erra, apesar das minhas vontades, do meu corpo ser pecaminoso. Então isso leva a um afastamento gradual da palavra de Deus. E os filósofos passaram a atuar de forma cada vez mais independente e autônoma da palavra de Deus e da sua revelação da Bíblia. Quando você analisa o dos filósofos gregos, que Aquino se atinha muito e tinha como referência, se você pegar essa figura original dele aqui, você vê que ele tem um livro de filosofia aqui na mão, provavelmente de algum filósofo grego, e do outro lado, igreja. Você não vê o grande pensador medieval Tomás de Aquino com a Bíblia ou fé, com a Bíblia e a religião. Ele tinha como base a filosofia grega e a igreja. Isso é bastante importante a gente deixar ressaltado. E aqui, numa vez que ele seguia esses filósofos gregos, a sua grande influência ele perseguiu dos ensinamentos de Aristóteles. E essa visão aristotélica que ele desenvolveu deu origem a uma dicotomia, a uma separação que vinha de Aristóteles, onde você
tem dentro do seu contexto algo que é absoluto e ideal e algo que ele define como particulares. Exemplo, eu, Samuel, ser humano, eu sou um particular. Eu tenho as minhas vontades, os meus desejos e os meus anseios. Deus é absoluto. Deus está lá no ideal, Deus está lá no céu. Então, essa visão aristotélica, resgatada por Tomás de Aquino, nos mostra uma separação, uma dicotomia entre o que é teológico, filosófico, ideal, e aquilo que ele chamou inicialmente de particular, seguindo a ideia aristotélica. Ou seja, os particulares são diferentes dos ideais e dos absolutos. Teologicamente, filosoficamente, esse embate é conhecido como natureza versus graça. Isso quer dizer o quê? Que natureza versus graças? Graça, melhor dizendo. Bom, se nós partimos do homem sozinho e apenas das coisas individuais do homem, do seu mundo, ou seja, os seus particulares, somente o problema será de como atribuir qualquer sentido final às coisas individuais. Se partirmos de atos individuais, ao invés de um absoluto, o que nos poderia dar uma certeza real do que é certo e do que é errado através de qualquer ação individual? Então perceba que essa separação entre particulares, ideais, particulares e absolutos, ela traz umas discussões e uns questionamentos bastante importantes. Por quê? Porque se eu partir do homem, do particular, como que eu vou chegar no absoluto? Como que eu vou chegar naquele ideal? Vai continuar apenas no homem. E para a gente entender melhor o que seria essa tensão entre natureza e graça, particular e ideal, acompanhe comigo aqui no material. Segundo a visão aristotélica, resgatada por Tomás de Aquino, os ideais eram assim. O ideais ou ideal era definido como a graça, que era a coisa mais alta, mais sublime. Deus, o Criador, o céu, as coisas celestiais. Como que nós entendíamos isso segundo a visão de Aquino? O não visto e sua influência sobre a Terra, a unidade, universais absolutos que dão existência e sentido à moral. Então a moral era definida por Deus, estava lá no céu, nas coisas celestiais, na graça de Deus. E os particulares? Era a natureza mais baixa, são as criaturas, a terra e as coisas terrenas. Isso era definido como o visível, o que acontece normalmente no universo entre causa e efeito, o que o homem faz na Terra, sua diversidade, suas coisas individuais ou particulares e os atos individuais do homem. Então nós vemos aqui, a partir desse resgate dessa visão aristotélica, que Tomás de Aquino separou entre o que é ideal e o que é particular. Se nós formos traduzir esse conceito para o nosso dia de hoje, talvez nós separássemos, seguindo a visão de Aquino, a minha vida pessoal da minha vida religiosa, a minha vida particular, o que eu sou, da minha vida na igreja. Então perceba que como que essa influência desde a Idade Média ela vem permeando todo o cristianismo. Assim sendo, como reflexões finais, nós temos um debate a partir desse esclarecimento de Aquino, de Tomás de Aquino e de toda a Idade Média, um grande embate envolvendo a cultura e a piedade. A cultura, nós vimos aí o pensamento de Aquino, a influência dos filósofos não cristãos, clássicos, e como que tudo isso se chocava com o ensinamento bíblico. Então, a piedade ou ensinamento bíblico entravam em muitos momentos em conflito com essa cultura. E quando nós vemos que essa sociedade se debatia entre esses dois, nós, infelizmente, quando a Idade Média, nós vemos que a cultura, ou os ensinamentos clássicos, ou a filosofia humana, em muitos momentos, venceu, historicamente falando, a piedade, ou os ensinamentos bíblicos. Então, analisando uma forma
séculos, chamada de Idade Média. Outro detalhe que nós não podemos deixar de ressaltar neste momento da Idade Média é o conceito de primitivismo. Espero que você, a partir do estudo e do debate promovido por esse episódio, não caia no conceito preconceituoso e principalmente limitador, achando que tudo que existe antes do Renascimento era algo de uma sociedade primitiva, que não tinha um conceito completo e um arcabouço completo de ideias. Nós trouxemos diversos exemplos nas artes, nas tecnologias, na filosofia, onde a Idade Média se estabeleceu com um conceito completo, um arcabouço completo de tecnologia, filosofia e ensinamentos. Então, a Idade Média, conhecida por alguns como Idade das Trevas, é um conceito um pouco falacioso, para não dizer errado. E, por fim, nós vemos que com o consequente abandono da piedade e o aumento e da influência da cultura secular, da cultura filosófica secular, da cultura dos pensadores clássicos não cristãos, surge um movimento intelectual que nós vamos ver posteriormente, chamado de Renascença, que coloca o próprio homem no centro das coisas. A partir do momento que eu me afasto da Bíblia, dos seus ensinamentos e daquilo que Deus prega, eu vou colocar o homem nesse local. Então, se eu deixo a Bíblia, eu vou começar a fortalecer esta ideia de que o homem é o centro das coisas, o homem tem a melhor decisão e o homem vai fazer o que há de melhor para a sua escolha. Outro detalhe importante envolvia também o ensinamento envolvendo o absolutismo e o humanismo. Isso está relacionado diretamente ao que nós vimos com o pensamento de Aquino, resgatando a visão aristotélica, onde o humanismo, o homem é o centro, e o absoluto tem a ver com a transcendência, com Deus. Então, Deus é absoluto, Deus é verdade. Então, esse pensamento e essa dicotomia começa a ser bastante estabelecida na Idade Média e vem sendo discutida na sociedade até o final dessa Idade Média. Graças a Tomás de Aquino, o mundo teve um resgate da ideia dos filósofos clássicos, onde houve a autonomia dos particulares. O que quer dizer essa autonomia dos particulares? Quer dizer que as coisas, os indivíduos, passaram a ser independentes, autônomos, e, consequência disso, o sentido dos particulares começou a se perder. Como que nós entendemos isso? Se eu estou dentro de uma sociedade, mas eu sou um ser, eu sou um particular, por que eu tenho que me relacionar com o outro? Já que a minha vida, as minhas decisões, elas são únicas, peculiares, e só elas contribuem para o meu bem-estar. Então perceba que essa autonomia dos particulares, trazida dessa visão aristotélica resgatada por Aquino, nos traz alguns embates como sociedade. Porque se eu sou um particular único, autônomo e independente, eu não preciso me relacionar na sociedade. Eu não preciso ter relações sociais. Preciso apenas que eu viva a minha vida. E é isso que nós enfrentamos hoje na nossa sociedade. Continuando esse pensamento cultural, esse reavivamento cultural e promovido pela Idade Média, nós vemos também, neste contexto histórico, já próximo da Renascença, no final da Idade Média, uma disputa bastante pronunciada entre os ensinos da Bíblia e os ensinos da Igreja. Mas vimos no início da apresentação que a Igreja começou a se estabelecer como autoridade. E durante toda a Idade Média esse poderio aumentou até o momento em que a Igreja, de certa forma, suplantou a autoridade da Bíblia. Isso estou falando no contexto cultural, em que não mais se dava atenção às palavras da Bíblia, e sim
a pregação e a definição das encíclicas da Igreja. Mas sempre se levantaram vozes resgatando o que nós podemos chamar de cristianismo primitivo, primeiro, primevo, onde a Bíblia, e unicamente a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática. Uma dessas vozes foi John Wycliffe. John Wycliffe, percebendo esse movimento já bastante estabelecido da Igreja, e através dos seus estudos da Igreja, ele declarou, afirmando a Bíblia como a única autoridade final, enfatizando a importância e o retorno aos ensinamentos das Escrituras e à Igreja primitiva. John Wycliffe insistia que o homem pode retornar a Deus, única e exclusivamente através de Cristo. Então ele resgatava esse ensinamento da Bíblia como regra de fé e prática e do homem buscar Cristo para se reconciliar com Deus. Influenciado por John Wycliffe, nós temos também os trabalhos de John Hus. John Hus trazia como importância nos seus ensinos essa autoridade suprema da Bíblia e também trabalhou nesse conceito de resgatar o homem a Deus através da autoridade de Cristo. Como digno de nota, é importante a gente relembrar que John Wycliffe fez a tradução para o inglês da Bíblia. Isso é importante porque no contexto social onde as pessoas não tinham acesso a essa palavra, dependiam do ensinamento da igreja, John Wycliffe trouxe esta tradução inglesa da Bíblia como importante para a sua língua, né, sua língua materna. Pensando nessa reflexão, então, nesse embate entre Bíblia, Igreja, humanismo absoluto, autonomia dos particulares, nós temos agora um resumo da Idade Média, dos séculos que passaram na Idade Média, que dá o contexto exato para o surgimento do movimento filosófico chamado de Renascença ou Renascimento e do movimento teológico, filosófico, que deu origem à Reforma Protestante. E por que esses dois movimentos surgiram do seio, do meio da Idade Média? Porque agora o caminho estava aberto para a influência que manteria preservada até os nossos dias o elemento humanista da Renascença e o elemento do cristianismo bíblico, da Reforma. Perceba que a dicotomia entre Bíblia e Igreja deu origem a um resgate do ensinamento bíblico cristão pela Reforma Protestante e a disputa entre humanismo e absolutos deu origem à filosofia humanista que desenvolveu-se na Renascença. Espero que você tenha gostado do momento que nós discutimos um pouco da formação social, cultural e das influências da Idade Média. Os dois textos que nós mais empregamos aqui é o livro de Francis Schaeffer, Como Viveremos, você pode utilizar outras versões aí, e alguns textos estão disponíveis aí para você, como os outros apresentados nesse material. Espero que você tenha gostado desse momento de discussão. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de informar aos outros e que você possa ter um bom momento de reflexão a respeito desses materiais. Compartilhe o nosso canal, divulguem essas palestras para que outras pessoas possam ter acesso. É isso que nós queremos discutir aqui. Pode utilizar o nosso chat também para fazer alguns comentários ou discutir algumas outras ideias que não ficaram tão claras aqui na nossa apresentação. Que você possa ter um momento de reflexão adequado e deixo para você a nossa música de despedida, que nos mostra a importância de nós termos a nossa fé firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Essa é a ideia da cosmovisão cristã. A Bíblia como única regra de fé e prática, e ela, que é o ensinamento que pode te levar para mais próximo de Cristo. Você aprecie esta melodia e que você possa compartilhar esse material com outras pessoas também. Até o nosso próximo momento.
we walk in your ways, God. We receive your friendship with humility, gratitude. We could not stand without you. Alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness is born by the ones he came to save. Till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. His body lay, light of the world by darkness lay, then bursting forth in glorious day, up from the grave.